Imagine um homem que acreditava ser o escolhido para restaurar a glória de um império esquecido. Um homem que transformou a ambição em culto e o medo em ferramenta. Esse homem era Benito Mussolini, o ditador que ergueu a Itália sobre promessas e destruiu o próprio país com elas. Mas antes de se tornar o Duce, o líder supremo da Itália fascista, Mussolini era apenas um jovem italiano revoltado, nascido em uma época de caos. Seu nome ecoaria na história, mas o começo de sua trajetória estava longe de qualquer glória. Benito Amilcare Andrea Mussolini nasceu em 29 de julho de 1883, na pequena cidade de Predápio, no norte da Itália. Seu pai era um ferreiro socialista e sua mãe, uma professora, dois mundos opostos que moldaram a mente de um garoto inquieto. Desde cedo, Mussolini demonstrava uma mistura perigosa de inteligência, carisma e fúria. Ele não aceitava regras, desafiava professores e, por diversas vezes, foi expulso da escola por brigas e comportamentos violentos. Mas algo dentro dele ardia, uma sensação de que havia nascido para algo maior. Enquanto a Itália ainda tentava se unificar como nação, Mussolini crescia acreditando que o país precisava de um homem forte. E esse homem, segundo ele, seria ele mesmo. Na juventude, Mussolini se aproximou das ideias socialistas. Ele acreditava na luta contra as elites, na revolta popular e no poder do povo trabalhador. Com seu discurso inflamado e olhar penetrante, rapidamente se destacou entre os militantes. Chegou a ser editor de um jornal socialista, onde escrevia textos duros contra o governo, o capitalismo e a guerra. Mas havia uma contradição latente em sua mente. Mussolini não queria ser apenas um seguidor de ideias. Ele queria liderar, e o socialismo tradicional não lhe oferecia espaço suficiente para isso. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, ele viu uma oportunidade de se destacar. E foi aí que sua transformação começou. Enquanto o Partido Socialista Italiano pregava a neutralidade, Mussolini começou a defender abertamente a entrada da Itália na guerra. Ele via no conflito uma chance de renascimento nacional. A guerra purificaria a Itália, forjando uma nova geração de homens fortes. Seus antigos companheiros o chamaram de traidor, mas ele não ligou. Pelo contrário, fundou seu próprio jornal, Il Popolo d'Italia, onde começou a difundir ideias nacionalistas e autoritárias. Esse foi o ponto de ruptura. Mussolini abandonava o socialismo e nascia o fascista. A guerra o moldou. Ele serviu como soldado, foi ferido em combate e voltou ao país como um herói para alguns e um oportunista para outros. Mas, acima de tudo, voltou com uma visão clara. A Itália precisava de ordem, disciplina e poder. E ele seria o homem a entregar tudo isso. A Itália do pós-guerra estava em ruínas. O país havia lutado ao lado dos vencedores, mas parecia ter perdido tudo. Soldados voltavam para casa sem emprego, sem honra e sem esperança. As ruas estavam cheias de fome, greves e caos político. O governo, fraco e dividido, não sabia como controlar a situação. Foi nesse cenário de desespero que Benito Mussolini viu sua chance. Ele sabia que as pessoas buscavam um salvador, alguém capaz de trazer ordem, força e orgulho nacional. E ele se apresentou exatamente assim, como o homem que colocaria a Itália de pé novamente. Em 1919, Mussolini fundou os Fasci di Combattimento, um movimento paramilitar formado por veteranos de guerra e jovens nacionalistas. Eles usavam uniformes pretos, marchavam pelas ruas e pregavam a violência contra comunistas e opositores. Em pouco tempo, esses homens ficaram conhecidos como as Camisas Negras, símbolo de disciplina, brutalidade e medo. Mussolini não queria apenas seguidores. Ele queria um exército de fanáticos, dispostos a morrer por ele. Ele conseguiu, com discursos cheios de teatralidade, gestos firmes e um olhar quase hipnótico.
ele inflamava multidões inteiras. Falava de glória, império e grandeza. Prometia uma Itália forte, onde ninguém ousaria desafiá-la novamente. Em 1922, a tensão atingiu o limite. Enquanto o governo italiano afundava em crises e greves, Mussolini organizou um movimento que mudaria para sempre o destino do país: a Marcha sobre Roma. De diferentes regiões da Itália, milhares de fascistas começaram a marchar em direção à capital. O país entrou em pânico. O rei Vítor Emanuel III, temendo uma guerra civil, tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Em vez de reprimir o movimento, convidou Mussolini a formar um novo governo. Apenas com palavras, ameaças e uma encenação de força, Mussolini conquistou o poder. Não houve tiros, não houve batalhas, apenas o medo e a manipulação política. No dia 31 de outubro de 1922, Benito Mussolini se tornou o primeiro-ministro da Itália. Mas ele não queria apenas governar, queria dominar. Em poucos anos ele desmontou a democracia italiana, eliminou partidos, censurou a imprensa e criou um regime totalitário. Nascia o Duce, o líder supremo, adorado por milhões de italianos que viam nele um herói. Mussolini prometia transformar a Itália em um novo império romano. Erguia monumentos, organizava desfiles e controlava até o que as pessoas liam e ouviam. Cada discurso seu era um espetáculo, cada gesto ensaiado para inspirar poder e confiança. Mas por trás da imagem de força havia paranoia, vaidade e ambição sem limites. O homem que prometeu restaurar a glória da Itália estava prestes a conduzi-la à destruição. A Itália vivia o auge do fascismo. Nas praças, nas escolas e até nas igrejas, o nome de Mussolini era repetido como o de um messias moderno. As crianças aprendiam a marchar, os jovens juravam lealdade ao Duce e a propaganda mostrava uma Itália poderosa, disciplinada e pronta para dominar o mundo. Mussolini acreditava que o destino da Itália era reconstruir o Império Romano. Ele sonhava com territórios na África, no Mediterrâneo e até na Europa Oriental, mas o sonho logo se transformaria em um pesadelo. Em 1935, Mussolini decidiu provar sua força invadindo a Etiópia, um país pobre e desarmado. A invasão foi brutal. Armas químicas, massacres e destruição marcaram o conflito. Apesar das críticas internacionais, Mussolini comemorou a vitória como o renascimento do Império Italiano. Nas ruas, multidões gritavam o nome do Duce. Ele se via como um novo César, um conquistador moderno. Mas nos bastidores, a Itália estava quebrada. As sanções impostas pela Liga das Nações arruinaram a economia e o país começou a isolar-se do resto do mundo. Foi então que Mussolini encontrou um novo aliado, alguém que compartilhava da mesma sede por poder e dominação, um homem que, assim como ele, acreditava ser invencível: Adolf Hitler. Quando Mussolini conheceu Hitler em 1934, olhou para ele com desdém. Achava o alemão um político excêntrico e descontrolado, mas o tempo mudaria tudo. À medida que o poder de Hitler crescia e a Alemanha se reerguia, Mussolini passou a vê-lo não como rival, mas como modelo. Em 1936 nasceu o eixo Roma-Berlim, a aliança entre duas ditaduras que prometiam dominar a Europa. Juntos, Mussolini e Hitler começaram a traçar planos ambiciosos, dividir territórios, expandir fronteiras e transformar o continente em um império fascista. A propaganda italiana retratava o Duce como o grande aliado do Führer, mas na realidade a Itália não estava pronta para outra guerra. Seu exército era fraco, mal equipado e desmotivado. Mesmo assim, a ambição de Mussolini falou mais alto. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial, ele acreditou que a vitória seria rápida e quis garantir seu pedaço da glória. Em 1940, a Itália entrou oficialmente na guerra ao lado da Alemanha nazista.
fascista. Mas o que Mussolini não esperava era que a realidade do campo de batalha fosse muito diferente da retórica dos palanques. As derrotas começaram a se acumular. As tropas italianas foram humilhadas na Grécia, derrotadas na África e expulsas dos Balcãs. A Itália, que ele prometera tornar grande, estava se desmoronando. Enquanto Hitler acumulava vitórias, Mussolini via seu poder enfraquecer. O Duce já não era o mesmo homem dos discursos inflamados. O olhar que antes transmitia força agora refletia cansaço e desespero. A guerra que ele acreditava dominar estava prestes a engoli-lo. O ano é 1943. A Europa está em chamas e a Itália vive um colapso total. O país está falido, as cidades são bombardeadas e o povo que um dia gritava "Viva il Duce!" agora o amaldiçoa nas ruas. As promessas de glória se transformaram em ruínas. As famílias choram seus mortos. Os soldados fogem do fronte e os italianos passam fome. A guerra que Mussolini acreditava ser o caminho para o poder eterno se tornou o caminho da sua destruição. Dentro do palácio de Roma, o medo reina. Os generais não acreditam mais no Duce. Os ministros conspiram em silêncio e até o próprio rei, Vítor Emanuel III, o homem que um dia o nomeou, agora prepara sua queda. Na noite de 24 de julho de 1943, o Conselho Fascista se reúne secretamente. É uma reunião tensa, cheia de olhares frios e vozes contidas. Após horas de debate, o veredito é dado. Mussolini está acabado. Na manhã seguinte, ele é chamado ao Palácio Real. Acredita que vai discutir a guerra, mas o que o espera é o fim. O rei o recebe com calma e, em tom frio, diz: Mussolini, você é o homem mais odiado da Itália. O país precisa de paz e, para isso, você deve sair. Antes que pudesse reagir, soldados entram na sala. Sem resistência, Mussolini é preso e levado para fora por uma porta lateral. O homem que controlou um país inteiro agora era apenas um prisioneiro, mas Hitler não deixaria seu aliado desaparecer assim. Em setembro de 1943, o Führer ordena uma operação de resgate ousada, Operação Carvalho. Soldados de elite alemães sobrevoam os Alpes em planadores, pousam em um hotel isolado no alto das montanhas e libertam Mussolini sem disparar um único tiro. As câmeras de propaganda nazista registram tudo. O Duce é mostrado ao mundo como um homem salvo pelo destino. Mas a verdade é que Mussolini já não era mais o mesmo. Fraco, abatido e sem poder real, ele se torna apenas um fantoche de Hitler. É forçado a liderar um novo governo no norte da Itália, uma falsa república, conhecida como República de Salò. Enquanto isso, o resto do país afunda no caos, dividido entre fascistas, nazistas e grupos de resistência. Nos últimos meses da guerra, em 1945, a Alemanha está em ruínas e o eixo está desmoronando. Mussolini sabe que o fim está próximo. Sem exército, sem apoio e odiado até pelos próprios italianos, ele tenta fugir com sua amante, Clara Petacci, disfarçado de soldado alemão. Mas o destino o alcança na cidade de Dongo, às margens do Lago de Como. Os partigiani, combatentes da resistência italiana, interceptam o comboio. Um dos soldados o reconhece e grita: "É ele, o Duce!" Mussolini não reage. O homem que um dia fez o mundo tremer com suas palavras, agora está mudo, com o olhar perdido e o rosto pálido. Ele é levado para um pequeno vilarejo chamado Giulino di Messegra, onde passa sua última noite em silêncio, esperando o inevitável. Na manhã de 28 de abril de 1945, Mussolini e Clara são colocados diante de um muro de pedra. Um homem se aproxima, ergue a metralhadora e, sem hesitar, dispara. O som dos tiros ecoa pelos Alpes italianos. O Duce está morto. A mulher que o amava também, mas o ódio do povo ainda não havia acabado. Seus corpos são levados até Milão, onde uma multidão furiosa se reúne. Os cadáveres são espancados,
cuspidos, baleados e pendurados de cabeça para baixo em uma praça pública. O mesmo lugar onde ele havia mandado matar seus inimigos anos antes. Era o fim do homem que quis ser um deus e o começo da libertação da Itália. Benito Mussolini morreu acreditando que seria lembrado como um herói. Mas o mundo o recorda como um tirano que mergulhou seu país na destruição. Sua história é um lembrete poderoso de que nenhum império construído pelo medo sobrevive ao tempo. E antes de encerrar, se você gostou desse vídeo e quer conhecer o destino de outros ditadores que tiveram finais sombrios como Mussolini, deixe o seu like, se inscreva no canal e assista ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Tenho certeza que você vai se surpreender com ele. Nos vemos no próximo episódio.